A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Me chamastes para caminhar, é um dia de festa, de alegria. Nós somos cristãos, temos fé, participamos da Igreja de Cristo, que foi fundada sobre esta fé dos apóstolos, a solenidade. Antigamente, e ainda hoje, provavelmente, nos conventos, tinha uma classificação dos dias. Os dias comuns tinha comida mais simples. Na festa, um pouquinho melhor. Na solenidade, ainda maior. Hoje é dia de fazer festa. Imaginemos que esta festa de São Pedro e São Paulo, em Roma, era celebrada antes do próprio Natal. Quer dizer, a celebração do nascimento de Jesus veio depois na liturgia. Mas os mártires sobre os quais a fé, a igreja se construiu, a fé desses mártires sobre os quais a igreja se construiu, se celebrava antes. Então, um dia de alegria, de festa. Nós somos igreja graças ao testemunho de... Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Estimados irmãos e irmãs, podemos sentar um instante meditando essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Esses dois grandes apóstolos, as colunas, foram considerados desde o início as colunas da igreja. E isso, como eu escrevi aqui na mensagem para os dizimistas, paroquianos benfeitores, celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é ocasião para voltar os olhos para o lugar onde deram a vida por Jesus e onde se encontra o sucessor de Pedro, e avivar o nosso amor ao Santo Padre, olhar para Roma, porque nessa cidade é que eles derramaram o sangue em testemunho de Cristo, de Jesus. Aliás, um fato pitoresco, belíssimo, na Via Ápia, na saída de Roma, tem uma igrejinha lá chamada Quo Vadis. E diz a lenda que Pedro estava fugindo por causa das perseguições de Nero, e na saída da cidade, nessa via, encontrou Jesus, que vinha entrando na cidade. E ele do Quo Vadis: onde vais? Eu vou lá para morrer no teu lugar, porque tu estás fugindo. Então Pedro voltou e deu testemunho até o fim, a fé.
É uma riqueza tão grande, o nosso tesouro é a fé, conservar a fé. E a fé não significa só saber uma doutrina, mas significa crer de fato. E aquilo que Pedro diz não foi consequência de um raciocínio ou da sua carne, do seu sangue, como Jesus diz. Não é fruto daquilo que ele podia ver claramente, mas aquilo que ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: isso não foi conclusão tua, isso foi inspiração do Pai. Foi o Pai do céu que te inspirou. Feliz és tu, Jonas. Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, foi inspiração. Deus falou no coração de Pedro. E por isso, e por esta fé de Pedro, a igreja foi adiante. E de Paulo, Pedro deu esse testemunho, e a liturgia quer nos mostrar como a palavra de Deus não pode ser acorrentada, ela não pode ser eliminada, ela vai adiante. Isso diz as portas do inferno mal, os que perseguem, os que são contra a vida, não vão vencer. As mentiras não vão reinar no mundo. Elas vão ser vencidas, são as portas do inferno, as portas da morte, que não vão vencer a igreja. E para demonstrar isso, Lucas, ele descreve nos Atos dos Apóstolos, com muitos detalhes, a prisão de Pedro. Parece que Pedro, aquele simples pescador, que depois a liturgia reconheceu como, tanto ele como Paulo, Pedro e Paulo, amigos do Senhor, porque beberam o cálice, se tornaram amigos de Deus. Esses amigos de Deus, a gente vê como é que Herodes, naquele tempo, e não sozinho Herodes, sempre tem um grupo que apoia. Ele diz assim, estava na prisão, a pior terrorista, cheio de bombas para explodir o mundo e a cidade. A descrição, ela não é sem sentido, porque estava preso, mas toda a igreja rezava continuamente por ele. Mas ele estava na prisão guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Imaginem o perigo que é São Pedro, perigo de ser pescador. E depois, ainda, ele diz que quando dormia, um soldado de cada lado, dentro da cela, um soldado de cada lado, e preso com 2 correntes, não uma, 2 correntes, e os guardas que vigiavam a porta da prisão. Mesmo assim foi libertado. É interessante porque aqui diz o anjo do Senhor. Agora, o anjo do Senhor pode aparecer na nossa vida também, e aparece muitas vezes de carne e osso. É uma manifestação de Deus que vem por meio de alguém, e que abriu a porta para ele poder sair, e ele nem conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo. Põe a tua capa e vem comigo. E saiu da prisão. Deus o protegeu. E da mesma forma, nós vamos ver Paulo, que foi pregando o evangelho para os não-judeus, esse grande desafio, o grande São Paulo, que tinha o plano de ir até a Espanha, mas chegou até Roma, e ali ficou em prisão domiciliar, e lá naquele porão lá, ia e vinha gente de todos os lados para conversar com ele. 64 morreu Pedro, 67 Paulo. Eu coloquei aqui no carpinteiro uma imagem do padre Rupnik, que é um jesuíta, e essa imagem está na capela da Anunciatura Apostólica no Líbano. É um mosaico, e pena que não dá para colocar todo, precisaria toda a folha, mas que vai, então esses arcos vão até lá em cima, e que vem da mão de Deus. Então o Filho que vem, que é Jesus, que aparece aqui como sacerdote, e tem uma mão sobre Paulo, e Paulo tem na sua mão as escamas dos olhos,
que caíram porque ele ficou cego. E ficou cego para nos dizer, enquanto nós não vermos Jesus como Salvador, nós estamos cegos. Estamos cegos. Ele apresenta as escamas numa mão, na outra estende para ele, e Pedro, crucificado, pernas para baixo, e a mão de Pedro com o estigma, aí com o sinal do prego na cruz, ao lado da mão de Jesus crucificado. Belíssima imagem, o testemunho da fé, inspiração de Deus. E Paulo, então, também, como diz a segunda carta a Timóteo, ele está fazendo uma prestação de contas da sua vida. Ele disse, já estou para ser derramado em sacrifício. E a vida dele foi consumida. Como um animal, ele morre sobre o altar para ser queimado e ir para Deus. Ele faz uma metáfora com esse sacrifício e a vida de Paulo foi isso. É como uma vida derramada em sacrifício para servir a Deus. E aproxima-se o dia da partida e ele combateu o bom combate, tinha fé, pregou o evangelho. Completei a corrida, guardei a fé. Guardei a fé. A fé que é a inspiração de Deus. A resposta de Pedro foi inspiração divina. Que bom que nós estamos aqui hoje, porque é por inspiração divina, porque temos fé. Porque se a gente começar sempre a encontrar desculpas, não, hoje não, eu não quero, não quero, é frio, é quente, é calor, etc. Nós não temos fé. Estamos seguindo simplesmente os nossos instintos. Mas a fé faz movimentar. Então, o Paulo vai dizer assim, o Senhor me liberta, e fui libertado da boca do leão. Ambos foram libertados. É claro que isso não os poupou da morte. Um na cruz, Pedro, pernas para cima, crucificado, outro pela espada. Ambos testemunharam a fé em Jesus Cristo. Na sexta-feira fiz uma reunião com os ministros e apresentei para eles o segundo capítulo de um livro muito bonito, pequenininho, de Van Thuan, um bispo vietnamita que estava numa diocese. Paulo VI promoveu como bispo auxiliar em Saigon e lá foi preso. E levaram ele lá para uma prisão lá no interior, longe. Ficou lá 13 anos de prisão. Então, 5 pães e 2 peixes, Van Thuan. O segundo pão, ele diz, distinguir entre as obras de Deus e Deus. Porque ele se perguntava, mas por que eu estou aqui? Ele tinha construído seminários, um homem dinâmico, com capacidades grandes, pregador, seminário de nada passa a ter 200 seminaristas, 4 seminários, pastoral da juventude. Então, um homem dinâmico e agora está lá na prisão. Por que isso? E encontrou a paz quando ele percebeu que uma coisa são as obras de Deus, são as igrejas, construções, e são seminários, etc., palestras, obras de Deus, as obras, as coisas. Outra coisa é Deus. Tu estás servindo as obras de Deus? É como acontece com nós padres, que queremos sempre uma paróquia mais rica, com mais possibilidades. Os bispos que querem uma diocese maior, mais importante. É isso? Estamos servindo as obras? Ou servindo a Deus? Quando ele percebeu isso, veio uma paz que não perdeu mais. Eu estou servindo a Deus e Deus me quer aqui. Agora eu tenho que cuidar destes 1.500 prisioneiros aqui dentro, a maioria nem é cristão. E aí ele passou. Distinguir entre as coisas e Deus. Qualquer lugar. E isto nos faz compreender bem, então, quem é a frase de Santa Teresa,
de Ávila, que serve para todos nós. Porque ela diz: nada te turbe, nada te entristeça, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo obtém. Para quem tem Deus, não falta nada. Deus é suficiente. Que nós possamos ter a alegria de fazer festa hoje, de comer melhor, porque celebramos a nossa fé no fundamento de Pedro e Paulo, essa solenidade. E renovemos então com as